8.000. Muito bem, estamos de volta. Olha, a gente mostra os gols. Aliás, daqui a pouco eu vou mostrar os gols do Atlético para você, daqui a pouquinho. Mas antes, deixa eu só dar um recado, que é muito importante. Na semana passada eu disse aqui, eu falei sobre a Madepal. É muito importante nesses dias, né? Para quem quer se proteger, atenção, hein? Você quer se proteger, é muito importante que você faça um investimento na segurança da sua casa, na segurança da sua família, da sua empresa. Por que eu estou dizendo isso? A Madepal tem a solução e eu vou explicar. Lá na Madepal você encontra porta blindada e fechadura biométrica. Então é importante saber que a porta blindada tem dupla lâmina de aço eletrozincado. Então eles vão te explicar tecnicamente quais os benefícios. São 4 travas retráteis, 2 dobradiças reguláveis e 3 travas fixas em aço. Então eu vou te contar, para o ladrão entrar tem que vir junto com o Estado Islâmico para explodir tudo, senão não entra. É proteção de verdade, meu amigo. As chaves possuem perfil patenteado, antiduplicação, ninguém vai fazer e não tem jeito de copiar a sua chave. Você pode incluir aí um painel de acabamento revestido em lâmina de madeira natural. Então o cara acha que aquilo é uma portinha de madeira e tal e vai se lascar. A porta vai parecer realmente uma porta comum, porém com segurança muito maior. E a Madepal também tem a fechadura biométrica YDR 4110, que ela faz leitura de impressão digital de até 20 usuários da sua família. A casa da Dimara tem 18 pessoas. Só entra quem estiver cadastrado. Funciona em portas com espessura de 30 a 55 milímetros. Muito mais segurança para você, para sua família. Ficou com alguma dúvida? Eu acredito que sim, foram muitas informações. 3526.000. Madepal é aquela bonita que fica ali na Pedro II, 1894 no Carlos Prates. Liga lá na Madepal, 3526.000, 3526.000. Madepal, a maior e melhor do Brasil. Põe na tela aí os gols do Atlético e o RT, por favor. Tá, olha o Balotelli. Por gentileza, eu vou começar com você, Cadu. Você comentou o jogo ontem. Você achou que houve falha do Vitor nesse gol aí do Balotelli, que ele demorou a cair? Achei que... Tem relação com o gramado, enfim. Não, nesse gol. No outro, sem dúvida, né? Outro, sim, nesse aí, olha, ele caiu meio esquisito também, mas a principal falha ali foi do Marcos Rocha e algum mérito também pro Balotelli, né? Que é bom nisso. Não foi por acaso, contra o Cruzeiro no primeiro turno, na fase de classificação, contra o próprio Atlético, ele fez isso 500 vezes, ele puxa o contra-golpe, o time joga assim, joga fechado, bola para o Balotelli na frente e ele é muito bom. Ô Everton, eu achei que o Atlético também não jogou bem. Claro que é um cenário diferente do cenário do Cruzeiro, o gramado tem sua parcela aí, fica difícil para um time com as características do Atlético de colocar a bola no chão. Mas para mim também não foi bem. Você pega a média ali dos dois tempos, considerando que é o time grande do confronto, considerando que é o time que tem dinheiro, que o pior jogador do Atlético seria titular absoluto na URT, que é uma disparidade gigante, o Atlético criou pouco. Considerando o que poderia e o que deveria, criou pouco. Não teve jogadas trabalhadas, e aí, desconto em alguma coisa programada, mas mesmo com o gramado, dava pra ter ido melhor. Olha, eu até falei antes do jogo começar, veja bem, se há um embasamento, Everton, para ele não começar o jogo com o Robinho e começar com o Eduardo, se tem um embasamento científico, algo palpável, algo objetivo, a fisiologia chegou com algum exame, falou, olha, o cara tem um risco, tudo bem, aí eu entendo. Só que se for uma coisa assim meio gratuita, vou poupar só por precaução, eu discordo, porque não tem jogo no meio de semana Libertadores, Campeonato Mineiro pode não ser das coisas mais importantes, mas é semifinal, então, e até acho, Everton, que assim, o cara, quando ele não explica, ele dá margem para especulação. Então, assim, não é causar grande celeuma, não é uma crítica muito dura, não acho um absurdo ele não ter explicado para os repórteres ali no início por que ele deixou para o Robinho não entrar. Mas primeiro que eu acho que é educado, bacana com a torcida, e segundo que é pior para ele. Porque se ele chega e dá uma boa explicação, olha, o Robinho está fora porque a gente fez o tal do exame do CK, tem um exame... As pessoas, boa parte, iam entender. Quando ele não explica, dá mais margem para todo mundo ficar especulando aí ele depois pouco. explicou no final. E assim, você tirar... no final, mas... Só que aí já tinha todo mundo criticado. Já tinha todo mundo criticado. E assim, Robinho para Eduardo, convenhamos, né?
É uma diferença. Ninguém entendeu. O que você vê disso aí? Você acha que aí está faltando... Achei o time pouco organizado também. Achei... quer dizer... Se o time está desorganizado, o papel do treinador é fundamental. Porque a sua pergunta foi isso. Na verdade, sim, no primeiro tempo foi até bem posicionado. Eu não digo uma bagunça, desorganizado nesse sentido. Mas eu achei que, taticamente, em termos de conjunto, pode render mais. Pode tocar mais a bola, ter mais aproximação, jogar de um jeito mais interessante. E aí entra a parcela de culpa do treinador. Dimara, por gentileza, falando do treinador, falando do esquema, falando do empate, se quiser já emenda com gramado aí, que sincero e honestamente, né? Não, aí eu estava vendo um link ontem, mas tem uma declaração do Castelar, presidente da federação, de que o gramado está apto para receber o jogo. Ô, Castelar, mas você joga de quê, cara? Apto a quê, Você joga de quê? A declaração lá, né? O gramado está ruim mesmo, mas está apto para jogo. Pois é, mas o De Castelar joga de quê? Você não pode, num campeonato que os clubes dizem que é rentável, fazer uma semifinal num gramado desses. Porque o critério para liberação de estádios no interior é uma desgraça de difícil. Sabe? Aí você... põe uma carretilha aqui, põe um hidrante ali, tem saída de emergência aqui, põe uma corda aqui de isolamento. Mas o gramado deixa do jeito que está. Tinha uns buracos ali que não eram perigosos no sentido do cara colocar o pé, torcer o pé, machucar. Era o cara cair lá dentro mesmo, ficar por lá. A Federação Mineira teve atitudes e determinações desastrosas nesse Campeonato Mineiro. É preciso rever muita coisa para o ano que vem. Escolha de estádio, liberação de estádio, de gramado, mudança. Primeiro um time joga no estádio, aí depois do jogo que o estádio é interditado, aí não pode jogar mais lá. Aquela questão da arbitragem no clássico. Então a Federação Mineira está precisando rever muito conceito. Ô, Dimara, por gentileza, a palavra é sua. Você tem 18 minutos. E aí acabou o programa, olha só. Na verdade, quando essa questão do gramado, muita gente fala assim, é ruim para os dois, é ruim para os dois, e pior ainda para o futebol. E terrível para uma equipe que realmente joga como o Atlético joga, que tem as características que o Atlético tem. E olha, eu não vou de jeito nenhum dizer que o Aguirre estava errado de poupar o Robinho e ter a preocupação que teve com ele em termos de gramado. Sim, o Atlético está sofrendo demais com essas contusões, perdeu jogadores importantíssimos e teve problema com recuperação. Se for só pelo gramado, eu discordo de poupar. Não, mas olha só, eu vou te tirar porque o gramado está ruim, eu discordo. Ele já tinha um desgaste que ele falou. Pois é, ele ainda não está 100% fisicamente. E aí você coloca o cara numa situação dessa, quando você sabe que do outro lado eles vão para cima dele numa marcação muito forte, porque é o jogador que mais vai aparecer por ali. E aí eu concordo com ele. Ele está pensando em termos lá na frente, ele está pensando nos jogadores que ele perdeu, ele está pensando nos jogadores que ele teve problema para recuperar. O Dátulo estava voltando ontem. Então, você imagina, nessa se ele perdeu o Luan dentro das condições, isso tudo prejudicou o Atlético no contexto de ter um time mais definido. O fato do Atlético não criar, o fato do Atlético ter jogado mal, são outras circunstâncias. Porque mesmo com essas dificuldades todas e a característica que ele tem, o Atlético tem obrigação em cima de uma equipe como a URT, onde ele é muito superior tecnicamente, de mesmo jogando um futebol muito aquém do que se espera, ser melhor. Isso é um outro contexto. Agora, eu entendi a explicação dele do Robinho e vou te dizer mais. Se eu tivesse esse histórico que o Atlético está tendo durante esse ano, com as dificuldades que ele está tendo com condições, eu também não jogaria. Ontem, durante o jogo, eu até acho que no segundo... Um goleiro do gabarito do Vitor não pode falhar num gol daquele segundo gol. O Foi um negócio assim... O Vitor, aí também... E no primeiro gol, achei que ele demorou a cair também. Agora, isso não quer dizer... Porque as pessoas têm, como diz o Júnior Moreira gosta, é a questão de hermenêutica, né, nobre colega? Você não pode simplesmente, porque disse, o goleiro falhou, eu não estou dizendo que ele é ruim. Claro que não. Assim como ontem, antes do gol do Cleiton, veja só como é a vida. Estávamos lá, né, não juntos, mas no Twitter, aí 1 minuto antes do gol do Cleiton, este bananão aqui vai e tuita assim, pode até definir o jogo aí, o Cleiton ou o Prato, mas os dois não estão rendendo absolutamente nada até aqui. E não estavam hora que eu disparei... Não estava, mas aí o cara que... Aí volta a questão da hermenêutica, né? Aí o cara não consegue interpretar o que você escreveu. Aí chupa! Só que é o seguinte, até o gol, realmente, eles não estavam jogando nada. Não. O que não quer... Eu não acho, e fico até me assusta quando alguém fala, o Prato é caneleiro. Aí eu fico... Agora, ontem não estavam bem. E o Cleiton, pelo investimento que foi feito, convenhamos, realmente está mostrando muito pouco. Depois, você discorda da colega? Não discordo, eu só tenho uma teoria diferente.
A alteração no segundo tempo foi Eduardo por Robinho. Mas eu acho que a escolha do Aguirre foi Cleiton no lugar do Robinho. Não foi o Aguirre, mexida. O Aguirre quis testar novamente o Atlético com o Júnior Urso aberto na direita. Ele começou o jogo desse jeito, viu que não deu certo e com 15, 20 minutos ele já retornou o Júnior Urso para o meio, jogando com 3 volantes. A intenção do Aguirre, na minha opinião, foi: eu vou testar mais uma vez. Eu só vou mudar Robinho e vou colocar o Cleiton para jogar. Vou preservar o Robinho. Acho que ele preservou, sim. Agora, uma coisa que não tem como fugir é que o Atlético jogou mal, todos jogaram mal. Não adianta apontar o dedo para o Cleiton, para o Lucas Prato, para a falha do Rocha e do Vitor. Todos foram mal. O Atlético jogou mal. Um pouco melhor foi obrigado a mudar o estilo, porque ontem a gente viu um Atlético de chutão. Era só bola longa. Mas no gramado daquele... Por causa do gramado, ok. Agora, o esquema a falha do Rocha. Dá, né, o Rocha falhou no gol, falhou em outros lances, estava dispersos. E no segundo gol que o Vitor falhou bizonhamente, falha do Douglas Santos e do Dátulo ao deixar o cara cabecear sozinho. Você vai falar mais, só um detalhe. Eu tô achando, o que me preocupa no Atlético, sabe o que é? É muita mijadinha. A toquinha daqui, letrinha, e tal. Pô, cara. Joga com mais vontade. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Castelar, você joga de quê, pô? Você entende o que de gramado? Vai desliberar um gramado desse aí, lá do Elias Arbex, não está apto. Não tá, pô. O gramado é horroroso. Tem um amigo meu lá em Divinópolis, Maurício Catispera, que joga azeite e come o gramado. Ele falou que aquilo ali não tinha jeito, nem fumar aquilo ali. Olha aqui, você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas e o banco está ameaçando tomar o seu bem. Dê um basta nisso aí, nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Você vai ligar agora 2559-8877. Anote aí, depois você fica me perguntando no Twitter lá o telefone. Faça já a revisão do seu financiamento, pare de pagar juros abusivos e vire o jogo. Sabia que você pode estar pagando juros há muito tempo e que você já poderia ter, inclusive, quitado o seu bem há anos, sem saber, dependendo da situação? Você já pode ter quitado o seu carro, já poderia ter quitado o seu carro com desconto de até 80%. É isso mesmo, o veículo pode estar pago e você ainda não sabe. O banco está ameaçando tomar o seu bem? Não devolva sem antes ligar o 2559-8877, porque eles vão achar uma alternativa para salvar a sua pele. Também está devendo no cartão de crédito, cheque especial, estourou aí o limite. Ligue agora, 2559-8877, não deixe de ligar, 99695-3077. Ligue agora, se informe, pare de pagar taxas indevidas e fique feliz novamente. A gente vai para um rápido intervalo, volta já, na volta o Cabeção vai estar aqui comigo. Fica aí para você conhecer o Cabeção, até já.